Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Olha, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, vamos abrir a Bíblia, vamos ao Santo Livro, vamos abri-la no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante, e o tema da mensagem dessa noite é o amor ao próximo, de igual modo. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça entender essa palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo. Agora, nós ativamos na Tua igreja a mente de Cristo, para que possamos compreender as coisas que o Teu Espírito nos ensina, para que possamos discernir a verdade da Tua palavra, para que possamos aprender a como viver a nossa vida aqui nessa terra, para que possamos vivê-la da maneira que o Senhor quer que ela seja vivida, e não da maneira que nós queremos vivê-la. Então fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus santos, fala aos teus pequeninos, fala às tuas ovelhas. Usa-me como teu pastor, como teu servo, como ministro da tua palavra. Inspira-me, capacita-me, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E que tudo que for proclamado, Senhor, pelos meus lábios, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual dos teus santos. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus, diga graças a Deus. Bom, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, esse texto que eu acabei de ler aqui é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Esse aqui. Porque todo mundo fala do bom samaritano. Os cristãos falam do bom samaritano. Aqueles que não são cristãos falam do bom samaritano. Tem até muitas instituições com o nome bom samaritano. É verdade ou não é verdade? Então, na realidade, todo mundo sabe da história do bom samaritano, ou pelo menos pensa que sabe. Essa aqui é a verdade aqui. Por quê? Todo mundo fala do bom samaritano como se dominasse essa história aqui, como se tivesse um perfeito discernimento dessa palavra. Então, uma grande maioria da população do mundo sabe da história do bom samaritano. Mesmo aquelas pessoas que não creem em Jesus, mesmo aquelas pessoas que não consideram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas elas de uma forma ou de outra acabam usando essa história do bom samaritano. Bom, eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre essa história do bom samaritano. Porque nela, o Senhor Jesus Cristo, ele toca em alguns pontos muito interessantes, mas muito interessantes. Inclusive alguns que servem para os nossos dias hoje. Você vai entender por que é importante isso aqui. Então preste muita atenção. Veja, por exemplo, a questão da segregação racial. Você sabe que ainda hoje de manhã eu falei desse episódio. Há 8 anos atrás, no dia 11 de setembro de 2001, o mundo ficou debaixo de um tremendo impacto quando houve aquele atentado terrorista, as Torres Gêmeas lá em Nova York, do World Trade Center. Então houve aquele violento atentado terrorista, né? Já fazem 8 anos que isso aqui ocorreu, e logo depois daquele atentado,
o governo americano e outros governos no mundo começaram a tomar medidas que foi simplesmente recrudescendo essa questão da segregação racial. Não sei se você lembra, eu lembro que a televisão naquela época mostrava todas as noites, em todas as partes do mundo, pessoas árabes sendo agredidas no meio da rua. Eu lembro de um fato que aconteceu aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. A televisão mostrou um rapaz árabe, foi cercado por um monte de pessoas no meio da rua e começaram a espancar o rapaz. E ele dizia: eu não tenho nada com isso, eu não tenho culpa do que aconteceu. Mas aonde se encontrava árabes, as pessoas partiam para a violência. Então, uma cena triste, uma cena deplorável, talvez fruto, dessa tendência natural que o ser humano tem de querer fazer justiça com as próprias mãos, ou até de querer se vingar dos mais fracos. É uma tendência que o homem tem, ou de fazer justiça com as próprias mãos, ou de partir para a vingança em cima do mais fraco. Lamentavelmente, essa é uma tendência. Por isso que eu gostaria de falar desse texto aqui, porque esse texto, ele fala dessa questão e ele toca no âmago dessa segregação do homem pelo homem. E isso é uma coisa que todo filho de Deus tem que abominar. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele toca na questão do fato das pessoas gostarem de rotular outras. Tem gente que gosta de rotular outra pessoa e depois que rotula aquela pessoa, passa a considerar aquela pessoa como uma pessoa sem direitos, começa a ver aquela pessoa como se ela estivesse numa condição subhumana, começa a se achar no direito de fazer tudo o que quiser contra aquela pessoa que ela rotulou. Rotularam os árabes como terroristas, Foram árabes que fizeram o atentado, mas todo árabe. No entanto, as medidas tomadas passavam essa ideia. Por isso, quando via-se um árabe, a pessoa dizia: isso é um terrorista, isso não vale nada. E alguns perdiam o controle e partiam para a agressão. Então isso é muito comum e Jesus trata disso aqui. Então, nesse texto, Jesus toca isso de uma forma muito inteligente, como só ele sabia fazer. Eu queria que você lesse outra vez o versículo 25, que diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você vê, um mestre da lei, um líder religioso, ele foi até Jesus, querendo colocar Jesus numa situação difícil. Ele queria demonstrar para as pessoas que estavam ali que o Senhor Jesus Cristo não estava tão preparado como as pessoas imaginavam que ele estivesse. Esse homem aqui, ele queria provar que Jesus não conhecia tanto as coisas como as pessoas imaginavam que ele conhecia. Ele queria mostrar que o Senhor Jesus não era uma pessoa tão douta quanto a multidão pensava que ele fosse. Esse foi o intuito dele ir até Jesus. Era com essa intenção que ele foi. Então, ele chega para Jesus, faz uma pergunta simples, direta, objetiva, uma pergunta bem elaborada: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Interessante, né? Olha, todo ser humano sabe que um dia vai morrer. Todos sabem. Mas todo ser humano acaba tendo uma profunda desconfiança de que há alguma coisa depois da morte. Todo mundo tem essa desconfiança. Mesmo aquelas pessoas que dizem o contrário: não, eu não creio que haja vida após a morte, eu creio que tudo acaba na hora que a pessoa morre. Mesmo essas pessoas, no fundo, elas têm uma desconfiança profunda de que a vida não acaba aqui. Até porque, se a vida acabasse aqui agora, o mundo não teria nenhum sentido. Não teria sentido esse mundo aqui. Mas alguns, irmãos, já não tem mais essa desconfiança. Muitos já têm a certeza absoluta, já estão convictos de que existe vida após a morte. E já sabem que só terão direito à vida após a morte aqueles que Deus predestinou para a salvação. Aqueles cujos nomes
estão arrolados nos céus, estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então, esse mestre da lei faz uma pergunta direta: o que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? Olha, essa pergunta aqui é muito interessante. Porque essa pergunta, ela serve para você avaliar qualquer religião, qualquer tipo de pregação. Por quê? Se você não tiver como responder essa pergunta, olha, não tem como responder mais nenhuma outra pergunta. Se a pessoa não tem como responder essa pergunta aqui, ela não tem como responder mais pergunta nenhuma. Então esse sujeito aqui, ele foi certo. Ele mirou o alvo correto. Ele sabia o que perguntar. Ele tinha convicção. Ele sabia que isso aqui era o verdadeiro checkmate do profeta. Se o sujeito fosse profeta de verdade, ele ia saber como responder isso aqui. Ele disse: eu vou ver se esse homem é profeta mesmo. Eu vou ver se esse cara sabe o que ele disse que sabe. Eu vou ver se esse homem tem o conhecimento que essa multidão imagina que ele tenha. Mas o que eu acho tremendamente interessante é que a reação de Jesus aqui é uma reação, observe, como se Jesus não estivesse querendo discutir. Como se Jesus não quisesse entrar em confronto, não quisesse brigar sobre o assunto. Jesus diz assim: escuta só, você conhece a lei? Como é que você interpreta a lei? Ele disse: bom, eu interpreto a lei assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, depois que ele dá essa resposta, você vê que Jesus reage mais uma vez de uma forma, de uma maneira de quem não quer discutir com esse homem. Ele disse: ok, tudo bem. Faça isso e viverás. Faça isso e viverá, está certo. Mas o problema é que esse mestre da lei insiste e ele pergunta para Jesus: espera lá, Senhor, tem mais uma perguntinha. Quem é o meu próximo? Não é a pergunta seguinte aí? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E essa é outra pergunta interessantíssima. Porque essa pergunta fala muita coisa a respeito desse homem. Fala muita coisa a respeito desse mestre da lei. Essa pergunta mostra que esse homem aqui, ele era um homem que fazia separação entre as pessoas. Essa pergunta, a princípio, mostra que esse mestre da lei achava que havia pessoas naquela época, como muitos acham hoje, que merecem muito e há pessoas que merecem menos. Ele achava que haviam pessoas que mereciam ser amadas e haviam pessoas que não mereciam ser amadas. Então, essa pergunta fala desse judeu, fala desse líder religioso, fala desse mestre da lei de uma forma muito dura, porque mostra que esse homem era um segregacionista. Essa pergunta mostra que esse homem estava querendo estabelecer diferença entre as pessoas no que diz respeito do amor ao próximo. Ele estava querendo estabelecer quem é que merece ser amado, quem é que não merece ser amado. Porque para a lógica, o próximo é o próximo. O próximo é qualquer pessoa. Para a lógica, o próximo é qualquer pessoa com quem eu cruze. Não importa quem seja. Não importa a nacionalidade, não importa a cor, não importa a condição social, não importa a religião. Essa é a lógica, né? Por isso que eu digo para você, olha, ame qualquer ser humano. Ame todos os seres humanos. Porque a mim me parece que esse é o natural, meu querido. Esse é o desejo de Deus. Então, se isso é o natural, que raio de pergunta é essa aqui? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Não é curioso essa pergunta que esse cara faz? Então, isso mostra, irmãos, que esse mestre da lei está querendo estabelecer limites, está querendo estabelecer barreiras para amar ao próximo, para servir ao próximo, para ajudar ao próximo. Porque o raciocínio desse sujeito aqui era o seguinte: Senhor, quem é que eu posso considerar como meu próximo, a ponto
de valer a pena eu lutar por ele, eu investir por ele, eu amá-lo, eu ajudá-lo, eu estender a mão, eu perdoá-lo. E quem é a pessoa que não importa o que ela esteja passando na vida, não importa o sofrimento, não importa a situação, eu não devo me importar com ela? Entendeu qual era a nuance desse cara aqui? Olha, irmãos, cuidado com isso aqui. Porque isso aqui é o princípio da segregação. Isso aqui é o princípio do racismo. Isso aqui é o princípio de toda e qualquer tipo de discriminação. Então, quando ele fez essa pergunta, ele entregou o ouro, meu irmão. E aí Jesus começa a contar uma historinha para esse homem, que é essa que nós acabamos de ler. E essa história aqui me faz eu lembrar de uma outra que alguém me contou certa ocasião. Disse que num determinado estado do Brasil havia um rapaz que era campeão de tênis de mesa da sua universidade. Ping-pong. E aí aquela universidade recebeu a visita do campeão chinês de tênis de mesa, de ping-pong. Ele era campeão da universidade, veio o campeão chinês. Você sabe que os chineses são fera no ping-pong, são fera no tênis de mesa. E aí, quando ele recebe o campeão chinês, ele diz assim: opa, que maravilha, saber que você é campeão do seu país, eu queria convidar você para que a gente disputasse uma partida de tênis de mesa. Eu sou campeão da universidade, você é campeão do seu país. E o chinês disse: não, veja só, não vamos jogar não, eu estou cansado, eu vim de muito longe, foram muitas horas de voo, mas o rapaz insistia com ele: não, vamos jogar, pelo menos uma partida, eu faço questão de jogar com você. E tanto insistiu, que o chinesinho disse: tá bom, então eu vou jogar com você, mas eu faço questão de lhe dar 2 pontos de vantagem. Ele disse: não precisa me dar ponto nenhum de vantagem, vamos jogar igual para igual. Ele disse: não, mas eu faço questão, é uma cortesia minha, por favor, aceite, é uma gentileza que eu estou fazendo para você. Aí foram jogar. Resultado do jogo: 21-2 para o chinês. 21-2, era para ser 21-0. Então por que eu lembrei dessa historinha aqui? Porque, irmãos, quando a gente vê Jesus conversando com esse mestre da lei, eu vejo como se Jesus fosse esse chinesinho, bom de ping-pong, bom de tênis de mesa, dando uma goleada nesse mestre da lei de 0. Eu vejo exatamente a mesma coisa. Porque veja só, analisa aí. Jesus é como se Jesus dissesse para ele: olha, eu não quero conversar com você sobre isso, eu não quero discutir sobre esse assunto, fica com o que você sabe, fica com o que você me respondeu e está tudo certo. Jesus não queria entrar em discussão. E o mestre da lei dizendo: não, eu quero conversar mais, eu quero dialogar mais com o Senhor. E Jesus dizendo: olha, é melhor a gente não falar sobre isso, é melhor a gente parar o papo por aqui. E ele diz: não, mas eu faço questão, eu insisto em falar sobre isso. Aí, bom, já que você faz questão, então vamos começar, vamos conversar, vamos bater um papo, já que você quer, de qualquer jeito. E aí, Jesus começa a contar essa história. Ele diz: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem foi assaltado, os ladrões roubaram tudo que ele possuía, espancaram o homem e o deixaram caído na beira do caminho, semi-morto. Quase morto. E o interessante é que nesse momento aqui, Jesus está tocando na ferida, no âmago do racismo desse cara aqui. No âmago da sua segregação. Ele era um segregacionista. Porque é interessante, Jesus não disse de que naturalidade era o homem que ia de Jerusalém para Jericó. Ele não disse. Ele disse apenas: certo homem ia de Jerusalém para Jericó. Mas olha como o Senhor Jesus usava de sabedoria. Jesus sabia, com absoluta certeza, que sem dúvida esse mestre da lei entenderia um certo homem como sendo um judeu.
Ele disse, olha, na cabeça dele será os judeus. Depois Jesus falou para ele que o homem estava semi-morto. Porque Jesus sabia que os judeus tinham ordem explícitas de não tocar no morto. Principalmente os judeus religiosos. Olha o que Jesus falou, olha, estava semi-morto. Quase morto. Então, na mente desse mestre da lei, qual era o quadro que ele formou? Bom, esse homem que descia de Jerusalém para Jericó é um judeu. Ele está quase morto. E aí isso já dificulta qualquer tipo de aproximação dele. É difícil a gente se aproximar desse homem. Porque o que ele pensava? Se eu tiver que realizar qualquer atividade do ponto de vista da religião, eu não posso tocar em um morto. Porque a religião judaica dizia, se ele tocasse no morto e ele tivesse qualquer função religiosa, ele era obrigado a ficar 40 dias sem prestar nenhum serviço para Deus. Não podia cultuar Deus, não podia ir à sinagoga, não podia pregar, não podia louvar, não podia adorar, não podia oferecer sacrifícios. Então, Jesus criou uma situação que mexia com a cultura religiosa desse homem aqui. Aqui no versículo 30, diz assim, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um certo sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Olha que coisa. Jesus disse, olha, mestre da lei, o negócio é o seguinte. O homem está lá, estirado no meio do caminho, passa um sacerdote, o sacerdote se aproxima, o sacerdote vê que o homem está lá todo rebentado, passa de lá como se não fosse nem com ele. Foi embora. O sacerdote estava certo ou estava errado? É a questão. O sacerdote estava certo ou estava errado? Aí ele diz, mas em seguida vem também um levita, auxiliar do sacerdote, que participava do grupo de louvor, que cantava para Deus, que adorava a Deus. Ele também vê o homem caído, todo machucado, todo rebentado, semi-morto, e passa de largo. A pergunta, o levita estava certo ou estava errado? Ele agiu certo ou ele agiu errado? Bom, a questão vai depender de como é que o homem interpreta a palavra, interpreta a lei. Como foi que esse homem interpretou a lei? Leia, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele disse, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Primeiro. Aí ele diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, esse homem, ele fez uma escala de prioridades. Primeiro, Deus. Depois, o próximo. Então, o sacerdote se aproxima do homem, ele está lá semi-morto, prestes a morrer. Ora, para saber se o homem estava morto ou se ainda estava vivo, tinha que fazer o quê? Tocar no homem. Tinha que examinar. Se o homem estivesse vivo, tudo bem. O sacerdote ia ter como ajudá-lo, ia prestar socorro. Mas, se ele tocasse naquele homem e ele estivesse morto, olha, isso inviabilizaria todo o seu ministério. Ele era obrigado a ficar 40 dias sem prestar nenhum serviço a Deus. Olha o drama disso aqui. Aí vem o levita. E o levita está diante do mesmo dilema. Poxa, está morto ou está vivo? Como é que eu vou saber? Se eu for lá tocar nele, examinar e ele estiver vivo, maravilha.
eu ajudo, não cria problema, mas se eu tocar nesse homem, examiná-lo, e ele estiver morto, 40 dias sem poder ir ao templo, sem poder louvar, sem poder adorar, sem poder prestar nenhum serviço a Deus. Está aqui. Quer dizer que tanto o sacerdote como o levita escolhem Deus. Em nome de Deus, esses dois indivíduos decidem não tocar no homem, porque pode ser que o homem esteja morto, e aí, na visão dele, Deus ia ser prejudicado. Se o homem estiver morto, Deus fica prejudicado, porque aí eu não posso ministrar, eu não posso pregar, eu não posso servir, eu não posso fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Essa era a visão dele. Vá acompanhando o raciocínio. Leia o versículo 33. Aí Jesus continuou e disse: certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. Interessante, né? Se até esse momento aqui Jesus vinha dando corda para esse mestre da lei se enforcar, agora Jesus puxou a corda de vez. Ó. Por quê? Porque o samaritano era exatamente o alvo da discriminação que o mestre da lei nutria. Eles discriminavam os samaritanos. O mestre da lei odiava os samaritanos. Os judeus odeiam os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo de raça misturada. Havia uma mixigenação muito grande entre os samaritanos. Então eles consideravam os samaritanos uma sub-raça. Naquela época, todo judeu, quando orava a Deus, dizia: Senhor, eu graças te dou, porque não nasci mulher nem samaritano. Essa era a oração do judeu. Porque mulher também não tinha valor nenhum para eles. Mulher era como se fosse um objeto descartável. Então essa era a oração que eles faziam. Com a diferença de que de mulher ele gostava, né? Que ele tinha dele, claro. Agora do samaritano, meu querido, nem um pouquinho, mas nem um pouquinho mesmo. Porque ele achava o samaritano uma sub-raça. Ele achava os samaritanos indignos de Deus. Como se fosse o lixo do lixo, do lixo, do lixo, do lixo. Aí Jesus diz: olha, veio um samaritano. Interessante é que esse samaritano aqui tinha dinheiro, né? Tinha grana. Vem montado num cavalo. Naquela época, possuir um cavalo tinha que ser pessoa de um nível financeiro bom. Senão não tinha cavalo nenhum. Então era um homem de posses. E ele vem, vê um homem caído na rua. Na cabeça do mestre da lei, esse homem era um judeu. Ele imaginava que fosse um judeu. Ele já tinha colocado na sua cabecinha que esse homem da história que Jesus contava era um patrício dele. Mas veja, esse samaritano aqui tinha todos os motivos do mundo para não parar e socorrer o homem. O primeiro motivo era a própria circunstância. Havia ladrões por ali. Tinham acabado de assaltar o cara, levaram tudo que ele tinha, espancaram o cara, deixaram quase morto. Então ele podia ser a próxima vítima. Ele podia ser a próxima, ainda mais que ele carregava dinheiro. Outra coisa interessante que o Senhor Jesus deixa transparecer aqui é que o sacerdote e o levita estavam indo de Jerusalém para Jericó. O que eles iam fazer em Jericó, hein? Eles não tinham nada que fazer em Jericó. Sem nenhuma dúvida, irmãos, eles iam cuidar dos seus próprios interesses. Porque os interesses de Deus estavam em Jerusalém. Em Jerusalém era que o serviço sagrado era ministrado. Em Jerusalém é que eles exerciam o seu sacerdócio. E aí você vê que quando uma pessoa vira as costas para Jerusalém, quando uma pessoa vira as costas para a igreja, quando uma pessoa vira as costas para Deus, tudo começa a dar errado. A pessoa começa a tomar decisões erradas. E foi exatamente por isso que tanto o sacerdote como o levita agiram da maneira que agiram.
viraram as costas para Jerusalém, tudo começou a dar errado. Olha, isso aqui é importante. Quando uma pessoa vira as costas para Deus, ela começa a tentar agradar a Deus da maneira que Deus menos aceita. Ela começa a tentar agradar a Deus da única forma que desagrada ao próprio Deus. Como assim? Começa a criar leizinhas, começa a criar decretos, começa a criar regras, começa a criar mandamentos de homens para tentar sair julgando todo mundo. Por que eles fazem isso? Porque quando alguém se virar para ele e dizer, olha, você está virando as costas para Deus, você está virando as costas para a palavra, você está virando as costas para a verdade, você está virando as costas para Jerusalém. Aí ele tem condições de se defender dizendo, não, mas eu faço jejum. Não, mas eu faço vigília. Não, eu não vou à praia. Não, eu não tenho televisão em casa. Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então é assim que ele se defende. Será que nós não vemos isso acontecendo também nos dias de hoje? A pessoa vira as costas para Deus, não vive uma vida reta diante de Deus, não dá a mínima para a palavra, não vive a palavra, não quer saber da verdade, não quer conhecer a verdade de Deus. E quando você fala isso, ele diz, não, eu não viro as costas para Deus não, eu faço jejum. Eu subo o monte, eu faço corrente, eu faço romaria. E começa a se auto-justificar, não é assim? Então aqui, ó, o sacerdote, ele ia para o lugar errado e ele faz a coisa errada. O levita também estava indo para o lugar errado, acaba fazendo também a coisa errada. E o que eu acho tremendo nisso aqui é que ambos, o sacerdote e o levita, tomam uma atitude errada em nome de Deus. Não, eu não vou tocar, eu não vou socorrer, porque se eu socorrer, eu vou ficar 40 dias sem servir a Deus. Então Deus entende, Deus está vendo. Se não fosse por Deus, eu ia socorrê-lo. Quer dizer que, se a gente usar esse raciocínio, isso aqui significa que se eu tiver que escolher, ou se você tiver que escolher entre Deus e o próximo, você escolhe Deus e o próximo que se dane. Esse era o raciocínio dele. Não, se tem que escolher entre Deus e o próximo, eu escolho Deus e o próximo que se dane, continue lá caído, continue lá morrendo, continue lá arrebentado, não posso fazer nada. Mas aí vem o samaritano. Só que esse samaritano, ele tinha todos os motivos do mundo para descer para Jericó. Porque ele era um comerciante. Ele era um homem de negócio, ele estava viajando a negócio, carregava dinheiro, ia montado no cavalo. Só que ele não tinha nenhum motivo para parar. Primeiro, porque ele podia ser a próxima vítima dos bandidos. Em segundo lugar, porque o homem que está ali caído, na cabeça desse mestre da lei aqui, esse homem que está estendido semi-morto, é uma pessoa que o trata da pior maneira possível. É uma pessoa que o considera como sendo uma sub-raça, que o considera como sendo a escória da sociedade. Está aqui. Só que esse samaritano, que pouco entendia de Deus, pouco entendia das Escrituras, pouco entendia da lei, ele logo percebe que tem um homem caído ali, que aquele homem está morrendo. Ele desce do seu cavalo, ele faz por aquela pessoa que está caída, por aquele ser humano que está caído, aquilo que ele gostaria que fizessem com ele, se ele estivesse na mesma situação. Ele limpa as feridas do homem, ele pega vinho, desinfeta as feridas, para não haver infecção, ele passa o óleo, para a ferida não ficar ressecada, para aliviar a dor, e coloca o homem em cima do seu animal, e o leva para uma hospedaria. Quer dizer que ele foi andando. Fez o resto do caminho a pé. O homem ferido estava em cima do animal. E eu tenho uma absoluta certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, que ele deve ter levado esse homem aqui para uma boa hospedaria. Porque ele é um homem que tem dinheiro, ele é um homem de posse. Deve ter entrado aí no Hotel Sheraton da vida, no Marinas da vida. Entrou lá com o homem,
entrega ao gerente do hotel, arranja aí uma suíte para ele, chama o serviço médico do hotel, está aqui dinheiro, vê quanto é que o médico cobra, vê quais são os remédios que precisa, veja o que é necessário, cuida desse homem, socorre esse homem, precisamos salvar esse homem. E depois, ele se vira para o gerente e diz: olha, você me conhece, eu passo aqui todo sempre, já era conhecido, por isso que as pessoas o conheciam. Essa é a minha rota habitual, eu sempre me hospedo aqui, e eu quero falar uma coisa para você. Eu tenho que seguir viagem. Eu estou a trabalho, mas vou deixar com você mais esse dinheiro. Se você vê que as despesas vão ultrapassar essa quantia, pode pagar. Cubra tudo, que na volta eu te recompenso. Na volta eu te restituo. Tremendo isso aqui, né? Na volta eu te pago, rapaz. No versículo 36. Aí Jesus, depois de contar essa historinha, pergunta a ele: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Interessante, né? Jesus se vira para o mestre da lei e disse: vem cá, você entendeu a história que eu contei? Entendi. Então me responda, desses três aí, o sacerdote, o levita e o samaritano, qual desses três, na tua visão, parece ser o próximo do homem que estava caído no chão? Olha, Jesus podia conseguir tudo desse homem aqui, menos que ele dissesse o samaritano. Jamais ele diria. Mas ele não ia dizer essa palavra samaritano de modo nenhum. O que é que ele diz? Aquele que usou de misericórdia. Aquele que o ajudou. Ele não diz o samaritano. Ele diz, não, aquele que o ajudou. Aquele que foi misericordioso. Aquele que estendeu a mão. Agora, irmãos, igreja, qual a diferença entre o Senhor Jesus Cristo e esse mestre da lei? Bom, a diferença entre eles, em primeiro lugar, está na maneira de se interpretar a palavra. Porque Jesus, numa outra ocasião, também respondeu essa mesma pergunta. A pergunta que ele fez ao mestre da lei, né? O que diz a lei? Como é que você interpreta a lei? Um dia Jesus teve que responder essa pergunta. Você sabia? Deixa eu mostrar para você. Mateus 22. Vamos lá. Mateus capítulo 22. Versículo 34 em diante. Mateus capítulo 22. Versículo 34 em diante. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Agora é o contrário, agora é o mestre da lei que pergunta a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja a diferença. Quando o mestre da lei respondeu essa mesma pergunta, ele disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Quando perguntaram a Jesus, Jesus omitiu de todas as tuas forças. Observou? Por quê, hein? Jesus estava dizendo aqui que com as nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade, com os nossos próprios méritos, com o nosso próprio poder, não existe absolutamente nada que nós possamos fazer para Deus. Nada, absolutamente nada. Ele disse: se você depender das tuas forças, do teu poder, da tua capacidade, dos teus méritos, você não vai conseguir fazer nada para Deus.
Por isso que Jesus omitiu as forças. Senão você não tem força nenhuma. Você não tem capacidade nenhuma. Se não for Deus a nos dar essa força e essa capacidade, nós não podemos fazer nada para Deus. Uma outra coisa interessante aqui é que Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você está percebendo como Jesus tratou essa questão aqui totalmente diferente do mestre da lei? O mestre da lei disse: e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse: não, os dois mandamentos são semelhantes. Não há diferença, não há uma hierarquia. Jesus muda a hierarquia. Por quê? Porque semelhante é aquela coisa que não dá para se distinguir. É semelhante, é igual. Você está percebendo? Quer dizer, a forma como Jesus interpreta a palavra é completamente diferente da forma que o mestre da lei interpretava. A forma como esse mestre da lei falou, parecia tudo certo, tudo tranquilo. Só que nas entrelinhas, meus irmãos, ele ia continuar tendo munição para respaldar o seu racismo, para respaldar o seu espírito segregador. Agora, do jeito que Jesus interpretou, não deixa espaço para nenhuma segregação humana. Então Jesus está dizendo aqui que amar a Deus e amar ao próximo é basicamente a mesma coisa. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar ao próximo. É isso que o Senhor está dizendo. Por quê? Se a pessoa não é capaz de amar ao próximo, a quem ela vê, como que ela vai amar a Deus que ela não vê? Então Jesus diz: olha, é a mesma coisa, semelhante. Tem o mesmo valor, está no mesmo nível, está no mesmo patamar. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para você, toda e qualquer segregação é um ato de desamor a Deus. E às vezes a gente vê aí no mundo pessoas brigando uma com as outras, gente matando gente em nome de Deus. Olha, ninguém briga em nome de Deus. Ninguém. Nem evangélicos, nem católicos, nem muçulmanos, nem protestantes, nem judeus. Ninguém briga em nome de Deus. Ninguém. Em nome de Deus, meus irmãos, a gente perdoa. Em nome de Deus é que a gente se abraça. Em nome de Deus é que a gente esquece as mazelas que o outro nos causou. Em nome de Deus é que nós perdoamos. Em nome de Deus é que a gente é misericordioso. Quando a gente briga por nós mesmos. Não é em nome de Deus. Deus só entra na história como a desculpa, como a justificativa. Às vezes as pessoas brigam por questões econômicas, às vezes elas brigam pelo poder, às vezes elas brigam pela ganância, mas não por Deus. Ninguém briga por Deus, é mentira. Não, eu estou fazendo isso por causa de Deus, mentira. Não, eu estou causando uma divisão na igreja, mas não é por nada não, é por Deus. Deus sabe o meu propósito, sabe não? Você está causando divisão por algum propósito seu, algum interesse seu, nunca de Deus, nunca do Deus da Bíblia. Então, não siga, meus irmãos, os caminhos que esse mundo tem seguido. Por favor, não siga. Não siga os caminhos do ódio. Não siga os caminhos da desavença, da vingança, sabe? Do revide, da revanche. Não, siga o caminho do amor ao próximo. Continue protegendo os mais fracos. Continue zelando pelos perseguidos. Continue lutando contra
toda e qualquer discriminação que haja nessa terra. Nunca aproveite as oportunidades para se vingar de alguém. Porque tem gente que fica aguardando uma oportunidade para se vingar. Fica esperando. Eu aguardo. Vai ter uma hora que eu me vingo dele. Vai ter uma hora que eu vou à forra. Olha, quem é de Deus não faz isso. Nunca aproveite as oportunidades para se vingar. Quem é de Deus não revida. Quem é de Deus não faz revanche. Quem é de Deus não aceita discriminação de nenhum tipo. Diga graças a Deus por isso. Por quê, pastor? Porque para nós que somos cristãos, amar a Deus e amar ao próximo é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Quem é o meu próximo, pastor? A primeira pessoa que cruzar com você é o teu próximo. Ah, mas é um espírita. É o teu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Entendeu o recado de Deus? Compreendeu a história? Quanta segregação a gente vê. Quanta discriminação. Às vezes dentro das próprias igrejas. Às vezes dentro das próprias igrejas, irmãos. Não. Todo ato de segregação, todo ato de discriminação é um ato de desamor a Deus. Quem pratica isso não é de Deus. Amém? Esse era o recado que Deus mandou para você nessa noite. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus bendito, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Melhora o som para mim, que minha garganta não vai aguentar. O som está horrível. Fique de pé, igreja. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça. Eleve o teu pensamento ao alto. Vamos fazer um exame introspectivo da nossa vida, de acordo com aquilo que o Espírito de Deus falou à igreja nessa noite. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Deus bendito, Deus amado, Deus sobre todos.